Olá pessoal, no início da nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção da aula passada. Então vamos lá. O número 1 é para calcular o número de diagonais dos polígonos que estão apresentados. Alguns estão escritos, o nome, quem ainda não sabe é só buscar na tabela que eu deixei na aula passada, e outros dois, os últimos, estão desenhados. Então vamos começar com o primeiro. É um decágono. Para destacar, eu vou deixar aqui a fórmula, que é n vezes n menos 3 sobre 2. Vimos na aula passada. Então, vamos para A. Na A, como é um decágono, significa que o n é igual a 10. Eu vou substituir lá na fórmula, onde tiver n, por 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 menos 3, tudo sobre 2. Quem está fora, eu posso tentar dividir por quem está fora aqui embaixo, ou seja, o 10 eu consigo dividir por 2, que é 5. Então, vai ficar assim, 5 vezes, aqui eu posso calcular 10 menos 3, que é 7. Então, diagonal vai ser 35, o número de diagonais de um decágono. Na linha B, ele diz que era octógono. Então, o número de lados ou vértices será 8. Agora, vamos substituir o n por 8. Então, eu terei 8 vezes 8 menos 3, tudo sobre 2. Novamente, esse que está fora, o 8, dá para dividir por 2, que é 4. Então, o número de diagonais ficará 4. Faço 8 menos 3, que é 5. O 2 de baixo não, que a gente já cortou. Então, 4 vezes 5 é 20. Na linha C, é um pentágono. Então, meu n será igual a 5. Vamos substituir onde tem n por 5. 5 vezes 5 menos 3, tudo sobre 2. Agora, o meu 5 que está fora não dá para cortar. Então, eu vou resolver esse daqui para depois eu cortar. Então, vai ficar diagonal, a gente repete, 5. Faz 5 menos 3, que é 2, e coloca dividido por 2, porque eu não cortei dessa vez. Agora, eu consigo cortar esse 2 com esse 2, dá 1. E 5 vezes 1 é o próprio 5. Então, o resultado de um pentágono, 5 diagonais. A letra D é um dodecágono. Então, significa que meu n vale 12 dessa vez. Vamos substituir. Vai ficar 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Vamos conseguir dividir agora esse 12 pelo 2, que vai dar 6. Diagonal vai ser 6 vezes 12 menos 3 é 9. 6 vezes 9, 54 diagonais. Agora, na E e na F são desenhos. Basta eu contar ou os vértices ou os lados. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu n é igual a 7. Se eu contasse os vértices, também daria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tanto faz, tá bom? Então, meu n sendo 7, eu vou fazer as substituições. Diagonal vai ser igual a 7 vezes 7 menos 3 sobre 2. A diagonal, agora eu não consigo cortar o 7 de fora, então eu vou repetir. Faço o meu 7 menos 3, que é 4. Então, vai ficar 4 sobre 2. Consigo cortar o 4 com o 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 7 vezes 2, que vai dar 14 diagonais. O meu próximo também é só contar. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu contei os vértices. Então, meu n é igual a 9. Vamos fazer a substituição na mesma fórmula desde o início. Diagonal vai ser 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. Não consigo cortar o 9 de fora, então eu vou repetir e vou fazer o 9 menos 3. 9 menos 3 vai dar 6. Agora eu divido por 2, porque eu não usei para cortar, eu uso agora. Divido 6 aqui, ó, por 2 e vai dar 3. Então, diagonal vai ser 9 vezes 3, que é 27. Depois dessa correção, eu vou passar para vocês o conteúdo de hoje, que ainda é essa revisão de assuntos básicos de geometria, que nós vamos falar sobre área de figuras planas.
Vou começar aqui pelo polígono, pelo primeiro polígono, que a gente até relembrou na aula passada, que é o triângulo. Vamos desenhar agora aqui o triângulo. O triângulo, ele vai ter uma base, que eu vou chamar de B, e uma altura, que eu vou chamar de H. A fórmula do triângulo vai ser área é igual a base vezes a altura sobre 2. 2 em 1, o quadrado e o retângulo, tá bom? O quadrado e o retângulo, ok? Então, tanto para o quadrado como para o retângulo, nós vamos ter também uma base e uma altura. A diferença é que se for o quadrado, a base e a altura vão ter medidas iguais, né? Então, a fórmula vai ficar base vezes altura. Próxima figura vai ser um losango. O losango, ele vai trabalhar com diagonal maior e diagonal menor. A área dele será diagonal maior vezes diagonal menor, tudo sobre 2. O trapézio, nós vamos trabalhar com as bases e altura, tá? Então, vou fazer aqui o desenho do trapézio. O trapézio, ele terá uma base menor em cima, uma maior embaixo, aqui neste desenho, né? Porque pode estar girando de cabeça para baixo, preste atenção nisso, e a altura. Nós vamos ter a área do trapézio escrita da seguinte maneira. Base maior mais base menor, dentro do parênteses, vezes altura, dividido por 2. Círculo ou circunferência, porque os dois têm a mesma estrutura. É que o círculo ele tem a sua área preenchida e a circunferência não, tá bom? Então, vamos fazer aqui o desenho. Nós vamos trabalhar aqui, nós sabemos que ele tem um diâmetro, né, que é o que passa pelo centro. O diâmetro é tudo isso aqui passando pelo centro. Nós vamos trabalhar com o raio, que é metade do diâmetro. Então, a área será π vezes r ao quadrado. Lembrando também que esse π aqui vai ter o valor de 3,14, porque ele é um π algébrico. Isso aproximadamente. Vamos agora, então, a alguns exemplos. É impossível conseguir abordar todos os tipos de problema, então a ideia aqui é fazer com que vocês tenham uma leitura mais simples e consigam pegar o que o problema está pedindo, tá bom? Então, é treinar o uso das fórmulas. Aqui na minha A está escrito um triângulo cuja base mede 8 centímetros e a altura mede 5. Então, o triângulo que eu vou trabalhar, a base mede 8 e a altura mede 5. Se eu for buscar lá na fórmula, eu vou verificar que a fórmula do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Fazendo a substituição, eu terei 8 vezes 5 sobre 2. Você pode fazer o cálculo de cima, né? 8 vezes 5, 40, dividir por 2, você também já pode cortar aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 20 centímetros ao quadrado, porque nós estamos falando de área, tá bom? Então, a área, como é a multiplicação dos números, dos valores, também nós estamos multiplicando as unidades de medida, porque aqui seria centímetros vezes centímetros, aí teria resposta centímetros ao quadrado. É um trapézio cuja base maior mede 24, então eu vou fazer aqui o desenho do trapézio. Na minha base maior aqui eu vou colocar 24, na base menor 16, tá? Em centímetros, lembrando que isso é importante saber se a unidade de medida é a mesma, tá bom? Porque se não for a mesma, você precisa converter, não pode fazer cálculo com unidade de medida diferente. Então, dando continuidade. E a altura é igual a metade da medida da base menor. Então, eu vou pegar essa base menor, que no meu caso é 16, e vou colocar a metade sendo a altura. Então, a minha altura é 8. Isso. Vou conferir lá qual é a minha fórmula e vou ver que a fórmula vai ser, já vou botar substituindo, hein? Base maior mais a base menor vezes a altura, tudo sobre 2. Já sabemos que quando de fora está aqui, dá para cortar, ó, a gente pode fazer, vai ficar 4. Então, dentro do parênteses, eu terei 24 mais 16, que vai dar 40, vezes 4.
40 vezes 4 é 160 centímetros ao quadrado, porque estamos falando de área. A área do quadrado seguinte é 49 centímetros ao quadrado. Qual o valor de x? Primeiro, eu observo que aqui a área do quadrado é o que nós estamos tratando. Então, a área do quadrado, ela vai ser base vezes altura. Sendo que o quadrado é igual, a base é igual à altura. Então, é a mesma coisa que dizer que é base vezes base, ou lado vezes lado, não faz diferença. Então, a área, ela vai ser ele ao quadrado. O que eu preciso trocar aqui? O valor da área por 49. Então, vai ficar 49 é igual a b ao quadrado. Como que eu retiro este quadrado daqui? Transformando em raiz quadrada do outro lado. Então, o meu b, né, ele vai ser a raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então, eu tenho uma base igual a 7. Só que eu não quero o valor da base, eu quero o valor do x. Então, se aqui a minha base, ela é x mais 2, e isso tem que dar 7, logo, né, passando 2 para o outro lado, diminuindo, eu vou ter x igual a 5. Se vocês repararem, gente, é só uma questão de interpretação, juntando todos os conceitos que vocês foram vendo ao longo do estudo da matemática, tá? Não dá para descartar as coisas que vocês aprenderam. Vocês precisam absorver, principalmente quem pretende fazer concurso, vestibular, sempre vai ter uma matéria nova que vai estar linkada a uma outra que você já aprendeu, tá bom? Calcular a área de um círculo de raio 3. A gente sabe que na circunferência ou no círculo, a gente vai trabalhar com o raio e a área vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Nem sempre você vai precisar substituir o π. Então, nesse caso aqui, eu não vou substituir, eu vou repetir o π e substituir o raio aqui pelo valor dado, que é 3. Então, 3 ao quadrado. Eu terei uma área de... Eu vou jogar o 3 para frente ao quadrado, tá bom? Que vai ficar 9π centímetros ao quadrado. Vou deixar a resposta desse jeito. Caso a sua resposta, se for uma múltipla escolha, não tenha o π, significa que ele foi substituído. Então, se o problema não mandou, mas ele foi substituído, você pode utilizar aproximadamente o 3,14, tá? Para multiplicar aqui com 9. Seria só multiplicar o 9 por 3,14. Que aí daria outra resposta sem o π. Vou colocar aqui, ó, poderia ser essa, né? Ou essa que eu vou colocar aqui, ó. Aproximadamente 28,26 centímetros ao quadrado. Isso, eu vou deixar alguns exercícios sobre esse tema. Busquem na tabela para verificar qual é a fórmula que vocês vão precisar usar. Conforme vocês forem usando, com o tempo vocês conseguem decorar. Bom, então é isso aí. Até a próxima aula.